As máscaras começaram a cair. Nesse exato momento, a mídia pautada está pregando a maior derrota do bolsonarismo. Simplesmente o Lula conseguiu abrir e escancarar as portas da Casa Branca, mesmo contra a vontade do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Esta é a grande narrativa. Mas, meus queridos, a hora da verdade está cada vez mais próxima. Por quê? Porque é legal você falar, olha como que eu sou incrível, entrei na Casa Branca, tô falando com o Trump, sou amiguinho dele. Interessante. Mas e as sanções? Continua igual. E as taxações? Continua igual. Ou seja, o ganho tangível não veio ainda. Mas eu tenho que dar os parabéns pelo surf que eles estão fazendo, pelo ganho intangível. Mas, meus amigos, se as eleições fossem hoje, se fosse amanhã, se fossem daqui a 2, 3 dias, eu até concordo que eles deveriam surfar e comemorar muito. Mas as eleições são lá em outubro. São praticamente daqui a 11 meses e pouquinho. Ou seja, esquece, eles não vão conseguir ancorar esse ganho. Mas também temos que admitir que eles possuem uma organização de pauta absurda. Porque você percebe que começou primeiro, grande vitória, em seguida começou todo mundo junto, isso aconteceu ontem, todo mundo junto, foi uma grande vitória, mas também não podemos comemorar assim, de forma tão afobada, foi uma grande vitória, mas tem muita coisa pela frente para conseguir tangibilizar essa vitória, essa é uma vitória, mas é uma vitória lenta, ou seja, toda a mídia já tá começando a passar pano, porque sabe que a hora da verdade vai chegar. E também tem um ponto muito peculiar que está sendo criticado, mas eu vou elogiar. O Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão muito mais em silêncio. Eles não estão trazendo novas informações sobre a reunião. Pode existir duas possibilidades para isso estar acontecendo. Primeiro, é que realmente foi uma derrota e simplesmente o bolsonarismo e o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo perderam o controle do barco, perderam a sua influência na Casa Branca. Isso eu acho que é possível, mas é pouco provável. Vou explicar por quê. E a segunda possibilidade é que eles possuem sim a influência, eles possuem sim toda a sabedoria do que vai acontecer, eles têm conhecimento, ainda tem interlocução, ainda tem contato com o Marco Rubio, mas a operação, vamos dizer que seja secreta, ou seja, eles não podem atrapalhar. Porque depois que aconteceu aquele discurso da ONU, que o Eduardo Bolsonaro veio correndo desmentir a público, começou a mandar áudio, fez várias coisas, eu até critiquei falando que foi uma manifestação muito afobada, que se realmente fosse uma arapuca, como eles estavam pregando, eles deveriam simplesmente deixar o Lula cair e não ficar pregando. E nesse exato momento é isso que eles estão fazendo, eles não estão vindo a público bater e dar informação nova. Eles pegarem e falar, não foi assim, não resolveu nada, isso eu acho totalmente válido porque é algo que é óbvio. Mas eles virem trazer novas informações como, por exemplo, vamos supor que o Eduardo Bolsonaro pegue e faça um vídeo assim, isso é tudo um plano do Trump para conseguir criar um ambiente confortável pro Lula entrar na Casa Branca e quando ele fechar a porta do Salão Oval ele vai desgraçar o Lula e o Lula vai sair preso. Tô dando uma especulação. Eu iria criticar o Eduardo e falar que foi uma grande ignorância ele falar isso porque após esse vídeo, o Lula nunca mais vai entrar no Salão Oval. Todo mundo concorda comigo? Ou seja, pode fazer parte de uma estratégia e por isso que eles estão engolindo seco. Por quê? A mídia tá falando muita bobeira, meus queridos. Eu vou mostrar pra vocês alguns trechos, já mostrei em outros vídeos, mas é muita bobeira. Você percebe que tem uma pauta alinhada gigante e realmente eu acho isso admirável, tá? Na parte de comunicação, você conseguir alinhar vários veículos de comunicação é algo admirável que a direita deveria aprender com eles, deveria aprender, porque se a direita aprendesse isso, porque eles estão fazendo uma falsa verdade, uma manipulação da realidade. Imagina você fazer isso com a realidade, porque na minha concepção, a direita fala muito mais a verdade e precisa manipular muito menos os fatos para criar uma narrativa do que a esquerda. A esquerda realmente precisa muitas vezes colocar pelo avesso, e aí se cria fake news na raiz. Já a direita não precisa porque a essência é muito básica. Vamos supor as falas do Lula. O Lula falou que o traficante é vítima do usuário. É muito fácil você mostrar que isso não tem a menor noção e que o Lula tem uma certa afeição pelo homem mau da sociedade, vamos dizer assim. Você não precisa manipular, mas a esquerda, para defender isso, precisa manipular e distorcer completamente a realidade. Ou seja, é muito mais fácil você viralizar a verdade. No momento que a direita conseguir
trabalhar com pautas alinhadas com seus veículos de comunicação, a gente vai para outro patamar. Também temos a questão do Milei, que está avançando muito, e essa vai ser a pauta. Eu vou explicar nesse vídeo a hora da verdade, o que a gente deve esperar daqui para frente e também da reunião que aconteceu ontem, que já é negociação, para colher os frutos tangíveis. Quais foram os frutos que foram colhidos até agora? Preste atenção, vamos começar com o pé direito, então já quero que você deixe o like nesse vídeo para o Brasil ganhar conhecimento sobre isso. Também se inscreve no canal, verifique se você está inscrito nesse canal, porque esse aqui é o meu terceiro canal, os outros dois foram de arrasta para cima. Então, por favor, verifique se você está inscrito, se você tiver inscrito, se inscreva. Se você não tiver inscrito, se inscreva e verifique se você está com o sininho ativado, ative todos e vamos começar com o pé direito. E caso ainda você não esteja no grupo de avisos do WhatsApp, que eu envio todos os vídeos que eu lanço aqui e também áudios comentando notícias exclusivas em tempo real, muito mais rápido que os vídeos saem aqui, clica aqui, ó, quer dizer, lê o QR Code ou clica no link que está aqui na descrição ou no primeiro link da área de comentários e aí você consegue entrar no grupo de avisos. E também na descrição e também na área de comentários você vai ter acesso ao link do meu e-book. Se você quiser adquirir para você aprender a investir em dólar do zero, eu te recomendo muito que você adquira o e-book que está apenas R$ 49,90. Tem muita gente gostando, até gostaria de perguntar quem adquiriu já o e-book, começou a ler. Tá gostando, tá faltando alguma coisa, dê o feedback aqui para estimular outros leitores a adquirirem o e-book e aprenderem a investir em dólar. Entenda o seguinte, eu não vou te ensinar nesse e-book apenas a converter de real para dólar, eu vou te ensinar a ganhar com dólar, ou seja, fazer o seu dinheiro render em dólar, tanto em dívida pública americana, tanto em dívida de empresa americana, por exemplo, eu quero emprestar para bancos americanos, eu quero emprestar meu dinheiro para Apple, para Microsoft, para qualquer empresa americana, eu vou te ensinar a fazer isso, investir em ETF, ou seja, você vai aprender a ganhar dinheiro e valorizar o seu dinheiro em dólar, perfeito? Dito isso, o link está na descrição e também na área dos comentários. E lembrando que você vai ganhar acesso a essa plataforma que é assim que entrega o e-book. E eu também vou disponibilizar aulas. No momento que as aulas entrarem aqui na plataforma, você vai pagar mais caro se você não tiver comprado. Se você tiver comprado, você vai ganhar as aulas gratuitamente. E se você não tiver comprado, esse valor vai subir de forma substancial. Então, adquira o e-book. Além disso, você também estimula e ajuda o meu trabalho aqui no YouTube, que dessa forma eu vou conseguir produzir cada vez mais conteúdos, ajudando aí a conscientizar o Brasil. Agora vamos começar com o pé direito, meus queridos. Presta atenção nesses comentários do William Vac, que ele faz uma associação no início que eu acho muito incrível. Que o Lula e o Milei estão comemorando pelo mesmo motivo. Eu não tinha pegado essa analogia, mas eu gostei bastante, presta atenção. É um nome que hoje está unindo comemorações nos governos do Brasil e da Argentina. Mas o que parece festa, na verdade, é um alívio. No caso do governo brasileiro, alívio, pois Trump e Lula abriram negociações que, eventualmente, levariam à retirada de pelo menos parte das punições impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. No caso do governo argentino, alívio, pois a ajuda financeira americana e a importante vitória de Milei nas eleições legislativas trouxeram um respiro em hora crítica, que eventualmente traria um horizonte econômico e político melhor. É inegável que o indivíduo Donald Trump tem peso formidável nos acontecimentos, mas ao ponto de alterar o seu rumo? No Brasil, uma parte considerável dos ventos políticos favoráveis a Lula é consequência de desastradas decisões tomadas pelas forças de oposição, não só em relação a Trump, que nessa altura fazem jus às forças de oposição no Brasil ao provérbio de que o pior cego é aquele que não quer ver. Portanto, o peso principal desse alívio se deve a fatores políticos domésticos. Na Argentina, o fator político doméstico de enorme relevância foi o medo dos eleitores da volta do fracassado e surrado peronismo. O problema com sensações de alívio como essas... Eu discordo dele, não foi só isso que aconteceu no Milei, na questão da Argentina, também foi o estímulo do Trump, que o Trump falou, esse aqui é meu amigo, se meu amigo ganhar, vocês também ganham, que eu vou abrir o cofre americano para segurar a tua moeda. E ele fez isso, ele demonstrou que ele estava disposto a fazer isso, e o resultado foi nas urnas, foi um resultado claro, na minha opinião. É que elas são passageiras. São fatores geopolíticos muito abrangentes, que fazem o governo americano tratar Brasil e Argentina da forma que trata hoje, e a defesa exclusiva dos interesses políticos e econômicos deles, no mundo de fortões. Em outras palavras,
Para o Brasil e para a Argentina, cada uma de suas situações críticas estão longe de terem sido resolvidas. Mas vamos torcer para dar tudo certo e deixar o Trump acreditar que tudo depende só dele. A grande realidade é que o Trump está fazendo uma mistura com pontos muito acertados, com outros que não parecem ser muito acertados, e a gente vai descobrir no futuro, e outros são claramente erros, tá? Eu tô lendo um livro que eu já mostrei para vocês aqui, que ele fala o nascimento das sanções, detalhe por detalhe, e as sanções que a gente está vendo, Magnitsky e tudo mais, eles começaram a se desenvolver com a questão do Irã, quando começou aquela questão de desenvolver bomba nuclear, tudo isso foi elaborado, todas essas armas de sanções econômicas que a gente está vendo hoje, foi elaborado na época para conseguir parar o Irã, que deu em parte certo, mas no final eles tiveram que usar a força bruta daqui do governo Trump, que ele bombardeou lá a questão da bomba nuclear, perfeito? A segunda parte, que foi muito desenvolvida, foi na época que a Rússia invadiu a Geórgia e principalmente invadiu uma parte da Ucrânia, isso é antes dessa guerra atual, e aí você desenvolveu uma segunda parte das sanções. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu estou tirando conclusão nesse livro, que a grande realidade é que só está acontecendo a guerra na Ucrânia porque o Obama foi arregão. No momento que a Rússia invadiu a Crimeia, tinha um dos auxiliares, que eu esqueci o nome lá do Obama, ele falou, cara, tudo que eu estudei de Rússia, a gente tem que colocar força total para educar o Putin. Se a gente não fizer isso, ele vai expandir, ele vai continuar. E simplesmente o Obama falou, não quero mais guerra, não vou entrar com força bruta, vou soft. Qual que seria a força bruta? Era fazer o que eles fizeram agora com a invasão da Ucrânia, só que para a invasão da Crimeia. E se tivesse feito isso, a Ucrânia conseguiria retirar a Rússia e a Rússia perderia a Crimeia. Mas dessa forma, eles permitiram, eles estavam querendo a paz a todo custo, e quando você aceita a paz a todo custo, um momento você acaba sendo escravo. Isso tem um filósofo que fala, para você aceitar a paz, para você nunca guerrear, você muito provavelmente vai ter que sucumbir, ou seja, aceitar a escravidão, a sua própria escravidão e a escravidão dos seus. Mas vamos dar sequência aqui, mas eu achei esse ponto interessante para a gente poder analisar. Agora, vamos olhar a questão da Venezuela, que eu acho que é já um sinal do Trump para mostrar para o mundo que eu aceito guerra, e a guerra violenta. Ele já deu esse sinal no Irã, que já fez o Putin lá reposicionar a sua estratégia. Agora presta atenção nisso aqui, ó. E vou falar mais, tem mais um ponto ainda. O Obama só perdeu as eleições, isso é tudo desse livro, tá? O Obama só perdeu as eleições porque ele foi fraco. Como assim, Floriano? Porque, basicamente, o Obama recebeu informações que a Rússia estava influenciando nas eleições. Eu sei que agora saiu relatos que isso não existiu, mas nesse livro parece que é bem confiável que isso existiu. Basicamente, ele recebeu informações que a Rússia estava influenciando nas eleições, mas mesmo assim ele não colocou muita bola, ele ligou lá para o chefe, ou algum chefe lá dos Estados Unidos, ligou para a Rússia e falou, quero que você pare agora ou a situação vai piorar. E simplesmente largaram de mão. E aí, quando ele perdeu as eleições, ele teve certeza que vazou várias coisas também, ou seja, eu acho que realmente teve influência da Rússia para eleger o Putin, o Trump, na primeira eleição dele. Mas lembrando, não existe fato, ligação de comunicação do Trump com o Putin. O Putin escolheu o candidato Trump, ou seja, vou apoiar esse cara em vez do Obama, que era ele tava, na verdade o Obama estava apoiando outro indivíduo lá, que eu esqueci o nome, que era o Bill Clinton, mas basicamente eles escolheram, eles não têm um viés, não tem uma comunicação, não existe nenhum relato de comunicação, então eu não estou falando que existiu comunicação, estou falando que ele pensou que o Trump seria muito melhor para ele. Em certa parte foi o primeiro mandato, mas o segundo mandato do Trump está sendo bem catastrófico para o Putin, mas tudo isso aconteceu porque o Obama foi fraco, e aí quando você tem um líder fraco, as coisas pioram ainda mais. Aí depois, quando vem o Biden, que é o mais fraco de todos, aí a Rússia ganha coragem e invade a Ucrânia. Essa é a educação que a gente pode tirar disso tudo, a grande conclusão disso tudo que eu tirei até agora é: os Estados Unidos não pode ter líder fraco, porque líder fraco nos Estados Unidos joga o mundo para um buraco de guerra. Essa é a grande realidade. Seguindo agora para as colocações que o Trump está deixando bem claro, tá? O Trump está deixando bem claro que ele não é um líder fraco, ele aceita ir para o pau se necessário. Presta atenção. Javier Milei e a direita são os grandes vencedores das eleições legislativas da Argentina 2025. O jornal El Clarín definiu o resultado eleitoral como, aspas, grande surpresa.
Milei venceu a votação e deixou o peronismo abalado, fecha aspas, para o jornal argentino. Tá de parabéns o Milei, tá certíssimo, e essa vitória é graças ao nosso querido Trump, essa é a realidade. E agora vem as mensagens mais diretas impossíveis pro Maduro, presta atenção. Evandro, eu acho que vem alguma coisa pesada para cima da Venezuela. Ele tá achando ainda. Não. Olha aí. Hoje os Estados Unidos estão com ativos militares deslocados que custam $1 bilhão por dia. Sabe o que eu acho bizarro? É que quando o Trump começou a se aproximar da Venezuela, todos os analistas, não vai fazer nada, ele não é louco. E aí ele vai lá e tá evoluindo. Agora, depois que ele mandou o maior porta-aviões do mundo, se tornou um consenso que é provável o ataque. Eu tô falando que é provável o ataque desde que ele enviou os 4.000 homens. Quando ele enviou os 4.000 homens, eu já comecei a falar, eu acho que pode ser possível um ataque, mas não uma invasão terrestre literal, uma coisa mais pontual só para dar raça para cima do Maduro. E eu acho que o que ele tá fazendo ali é ameaçando um ataque direto, mas ele quer gerar instabilidade dentro do governo. Esse é o grande objetivo e provavelmente ele vai conseguir. A retórica de muitos dos líderes americanos é uma retórica incisiva. Eu acho bizarro esses analistas, tá? Os analistas chegam com a conclusão no final do jogo, a conclusão não. O Flamengo vai ganhar. 45 do segundo tempo, o Flamengo vai ganhar porque ele já fez 3 gols, o outro fez 1. Em 5 minutos, não acredito que ele vai fazer mais 2. Ou seja, uma coisa meio óbvia. Mas agora presta atenção no senador americano, no recado do senador americano para o Maduro. I'd head to Russia or China right now. Because? His days are numbered. Something's going to happen. Maduro, I'd head to Russia or China. Mas se eu fosse Maduro, eu iria para a Rússia ou China agora. Because? Por quê? His days are numbered. Seus dias estão contados. Algo vai acontecer. Something's going to happen. Meus queridos, não sei, se eu fosse o Maduro, eu já estaria no moonwalk ali, ó, fingindo que tá indo pra frente, mas indo pra trás, entendeu? Meus queridos, a sociedade cada vez mais interessante. Mas agora vamos começar a entender um pouco mais profundamente e agora já adicionando o Brasil na equação. Presta atenção nos comentários da Ana Flor. Falar especificamente de Venezuela, não parece realmente que exista qualquer interesse dos Estados Unidos de Não parece complicado, não existe, minha senhora. mediação, ponto. Muito menos de mediação do Brasil. Eles estão envolvidos ou se envolvendo cada vez mais num possível conflito. Lula falou aquilo para tentar criar uma ponte com Donald Trump. E, mais uma vez, é preciso lembrar que o Não falou para criar ponte nenhuma, falou porque ele queria tentar ganhar um holofote, pô. Brasil também está muito fraturado na relação com a Venezuela, não reconheceu a vitória. Tá fraturado nada, palhaçada isso aqui. A grande verdade é que estão passando pano, estão querendo distanciar o Lula do Maduro, porque o Maduro vai de arrasto, essa é a grande realidade. E agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês e vou trazer uma reflexão muito importante que eu já li em um livro sobre inteligência artificial. Olha isso aqui, ó. Sem humanos, China inaugura um porto 100% automatizado movido a energia limpa. Amigos, entenda como que aconteceu a concentração de poder no mundo. Pensa que no início, com uma espada, você era tão poderoso quanto sua habilidade, mas um indivíduo com uma espada, eu acredito que ele conseguisse, um cara muito bom, ele conseguiria guerrear com 3 indivíduos com espadas, beleza? Aí depois, com um indivíduo com uma arma, ele consegue guerrear com uns 50 caras sem arma, você concorda comigo? E aí depois você vai escalando e você vai tendo a concentração de poder. Por quê? Um indivíduo supremo, ele precisa ter poucas pessoas abaixo dele, confiando nele, com a credibilidade nele, para ele dominar muita gente, porque você tem arma de fogo, beleza? Agora eu vou te trazer uma reflexão que o Elon Musk já trouxe nesse livro que eu li sobre inteligência artificial. O Elon Musk fala isso. Ele fala que no futuro um homem vai conseguir ser o mais poderoso do mundo. Vou dar o exemplo que ele usa no livro. Imagina que eu sou dono de uma fábrica de robôs. A minha fábrica do robô, ele produz robôs que eles produzem mais robôs, beleza? Um robô que produz robô que ele consegue produzir mais robô. E aí no final vai sair vários robôs de guerra, ou seja, vários soldados. E tá programado somente para me obedecer. Eu consigo dominar o mundo, vocês concordam comigo? Consigo compreender? E aí você vai ter que ter várias fábricas dessa com vários países sendo donos desses robôs para eles simplesmente não virarem, um indivíduo não virar um grande rei, um grande imperador do mundo. E aqui você está vendo o início disso. Obviamente que isso aqui é produtividade na veia, isso aqui é bom para deflação e tudo mais. Mas isso aqui é o início de muito poder na mão de muito
muitos poucos indivíduos. Consigo compreender? Essa é uma reflexão importante que a gente precisa sempre pensar. Agora eu vou trazer um vídeo para vocês que eu achei extremamente hilário. Faz tempo que eu não trago vídeos engraçados para vocês, mas sempre com um viés aí de análise política e de contexto. Presta atenção. Isso aqui é o político, ó. Político que é voto a qualquer custo. Esse cara aqui. Aí o cara desiste, ele vai embora essa porra. É demais pra mim. É isso aqui, ó. Esse aqui não saiu, não. É tudo pelo voto, meus amigos. É tudo pelo voto. É tudo pelo voto, entendeu? Isso aqui é a famosa mosca de voto. Olha esse aqui, tá mais vermelho que não sei. O índio tá se vingando, o índio tá se vingando. Na cultura dele deve ter nem isso, pô. Isso deve ser misto de mosquito, né? É, meus amigos, isso aqui é bem... simplifica bem como que o político vê. O político faz qualquer coisa para conseguir voto. Essa é a grande verdade. E agora, meus queridos, olha só que vergonha. Lei Maria da Penha, mulheres que fizerem denúncias falsas poderão ser punidas. Só agora, meus amigos. Várias mulheres já destruíram vidas de homens, acusando de coisas brutais, não provaram. O homem ficou preso 2, 3 anos. Esse indivíduo aqui, ó, o homem passa 3 anos preso justamente no Ceará após ser confundido por ex. Ou seja, confundido? Foi confundido nada. E simplesmente passou 3 anos, perdeu 3 anos da vida dele. E essa mulher, vai acontecer nada com ela. Nada. Caso reacente debate sobre denúncias falsas. É lamentável, é lamentável. Esse tipo de coisa que é muito triste no Brasil, sabe? Isso aqui é muito triste. Mas espero que em algum momento corrija. Isso mostra a quantidade de banana que a gente tem no Senado e no Congresso. É uma vergonha, meus amigos. A gente tem que renovar isso em 26, pelo amor de Deus. Seguindo agora, presta atenção agora nos comentários da Natuza. É claro que essa reunião foi comemorada dentro do governo, não poderia ser diferente. Se você olhar... Olha, ele já começa com um discurso mais ameno. Antes era vitória absoluta sadia, hoje está falando vitória absoluta, é impossível roubarem essa vitória do Lula. Para julho, que foi quando as tarifas foram impostas, o cenário hoje é muito mais promissor do que era no passado. Em outras palavras, Lula está dizendo o seguinte: Trump, antes de implodir a ponte, telefona para mim para a gente conversar e eu dar um jeito de me antecipar aos problemas. E na avaliação de diplomatas brasileiros, o que Trump fez ao comprar a versão de Eduardo Bolsonaro e impor sanções ao Brasil foi simplesmente subir em cima do telhado e jogar a escada fora, sem ter um equipamento para conseguir descer desse telhado. E que na avaliação do governo brasileiro, o que os negociadores brasileiros precisam fazer agora é arrumar uma escada, escorar essa escada no muro da casa e poder... Eu gostei muito dessa analogia dela da escada, mas eu vou fazer diferente. Eu não acho que é o Trump que está em cima do telhado. Eu acho que é o Lula que está em cima do telhado com vários discursos e ele subiu em cima do telhado junto com o STF e o Trump colocou uma escada para ele descer, mas ele falou, só desce o Lula. E o Lula tá descendo, o STF tá olhando desesperado. Essa é a realidade. Se você for olhar os fatos e dados, você vai conseguir chegar muito mais próximo dessa conclusão do que a conclusão que o Trump tem em cima do telhado. Essa é a minha analogia, pelo menos. E quem tá trazendo a escada é o Trump, mas o Lula tá na escada ainda, ou seja, o Trump pode jogar para baixo e o Lula vai ter uma aterrissagem não tão interessante. E agora vem, ó. Trump se identifica com Lula, recalcula a rota, mas deixa dúvida em aberto, avaliam diplomatas. Isso aqui é a beleza da comunicação da esquerda. Por que beleza? E tem gente que vai me criticar. Porque, amigo, você tem que admirar o que é bem feito. A linha, a régua de comunicação que a esquerda tá fazendo a partir de agora, recentemente, isso não é eterno, é muito boa. Tá todo mundo comunicando a mesma coisa. É tudo alienação? É tudo manipulação da verdade? É, porque você vai me dizer, o que o Trump tem de identificação com Lula, meu querido? O Trump nasceu rico, é americano, nunca participou de processo de corrupção, nunca foi preso, e agora me fala, o que tem a ver com Lula? Ele tem 10 dedos, Lula tem 9, não tem nada a ver com Lula. Aí tu me lança, Trump se identificou com o Lula e tu me quebra, pô. Mas é uma beleza a comunicação, ela chegar e conseguir convencer o Lauro Jardim a falar uma besteira dessa, é bonito, realmente é uma administração de comunicação que você pensa, caramba, a direita tem que aprender, porque tá todo mundo falando a mesma coisa, e eu já vi isso aqui sendo falado pela Globo também, ou seja, outros indivíduos falando a mesma coisa, é absurdo. E aí vem a Thaís Hereja, que é uma pessoa do centro,
que fala o mesmo discurso, olha só. Conversa dizer o seguinte: nada tira de Lula a vitória sobre esse encontro, né? Agora imagina se o Lula vai pro Salão Oval, toma uma rasteira do Trump, o Trump chama ele de corrupto e fala que ele é bandido. Perdeu. Então, essa afirmativa, essa narrativa, ninguém tira, não tem como tirar, é loucura falar um negócio desse, fazer uma afirmativa dessa na política é loucura completa, mas tá todo mundo falando igual, ó. O encontro entre Lula e Donald Trump no domingo, lá na Malásia, provocou uma frustração generalizada nos bastidores entre integrantes da família Bolsonaro e outras lideranças bolsonaristas. Fica aí no vídeo que eu te conto os bastidores. Pra mim, o que pode estar acontecendo é o silêncio seletivo, porque pode estar uma evolução de Arapuca, tá? E agora, pelo incrível que pareça, o Guga Chakra vai trazer uma verdade. É estranho isso acontecer, mas ele vai trazer uma verdade, presta atenção. A repercussão não teve muito, né? Vamos ser honestos, não dá para comparar com a repercussão que teve no Brasil. O Trump se encontrou com uma série de lideranças ontem na Malásia. Inclusive na edição impressa do New York Times, na digital saiu do encontro com o Lula. Na impressa, o Lula é só citado, mas não sobre isso. Ele é citado como alguns dos atritos que o Trump teve nos últimos meses. Quer dizer, o David Sanger, que é um repórter muito respeitado, né, aqui nos Estados Unidos, no New York Times, ele não estava a par de que o Lula e o Trump tiveram essa aproximação. E agora você me pergunta, Floriano, por que o Trump não deu a rasteira no Lula na Malásia? Por causa disso. Porque não tem repercussão. Mas se ele dá rasteira no Salão Oval, o mundo todo fica sabendo. Então, ainda existe essa vertente de justificativo para Arapuca ser no Salão Oval. E parece que o Lula tá doido para ir pro Salão Oval. Obviamente para tirar aquelas fotinhas, para ajudar a Janja a ter mais uma foto pro álbum dela. Perfeito? Mas aqui tem outro ponto também que ele fala, e aqui ele fala uma meia verdade, porque eu acho que ele sabe disso. O Trump teve vários encontros. Teve encontro com a Camboja, teve encontro com a própria Malásia, teve encontro com os 3 países. E todos os países que ele se encontrou após o Brasil, ele fechou acordo. Como assim? Saiu algum acordo, saiu diminuição de sanção, saiu um acordo, saiu alguma coisa. E o Lula e o Brasil foi o único que não saiu acordo nenhum, não saiu anúncio nenhum, só saiu rolagem pra frente. Perfeito? E aqui tem um meme que eu gostei também muito pra interagir, ó. Xandão ligou pro Lula, conta aí, conseguiram alguma coisa com a reunião? Sim, conseguimos marcar outra reunião. Foi mais ou menos isso. E a outra reunião aconteceu, meus queridos. A outra reunião aconteceu e tá aqui a outra reunião, ó. Outra reunião. Tarifaço da delegação do Brasil, dos Estados Unidos fazem a primeira reunião após encontro com Trump. Qual que foi a conclusão? Fala pra mim, Floriano, você tá ansioso. Conclusão foi nenhuma. O Mauro Vieira saiu falando assim, pode ser que um acordo feche, pode ser que não feche, pode ser que nada aconteça, pode ser que tudo aconteça, ou seja, não saiu conclusão nenhuma até agora. E agora vem aqui mais um ponto, presta atenção nisso aqui, ó. Algo que ninguém está falando, né? Então, teve esse papo do Trump ontem com o Lula, mais ou menos 45 minutos, na Malásia, né? E o que está claro é que as negociações sobre o tarifaço americano, talvez não deem nada, talvez haja algum recuo em relação a alguns produtos, pelo menos foi o que apontou a reunião de hoje entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, né? Então, e aí com Greer, e estava ali também. A descrição que eu li não apontou que não teve evolução nenhuma, ele falou tudo muito ambíguo. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Essa foi a descrição que eu li, não sei se tem outra. Também o Jameson Greer também presente, mas assim, redução de tarifas para etanol, alumínio, café, Ou seja, a teoria é que não teve grande evolução. Agora eu vou trazer uma reflexão para vocês do Cláudio Dantas. Presta atenção no que ele vai falar agora. E o que ele está temendo é justamente ele virar alvo dessas sanções. Ele quer salvar a própria pele. Eu acho que o Lula não só cedeu, como a prova de que ele cedeu é justamente essa reunião lá em Kuala Lumpur, né? Então, assim, o Lula, ele pode bater no peito, mas no fim do dia ele é um covarde, né? E o que ele está temendo é justamente ele virar alvo dessas sanções. Ele quer salvar a própria pele, né? Ele sim, não liga para ninguém. Mas assim, você acha que a Janja, nesse momento, já não falou no ouvido dele, falou, Lula, vê agora e se vira, porque se eu não puder viajar mais para os Estados Unidos, ou para Paris, né, para a França, né, se eu não puder mais viajar pela Europa, se eu correr risco de ser presa no Canadá, você vai se ver comigo. Então, ele, neste momento, já está transferindo, inclusive, para o empresário a culpa. Ele acabou de dizer que os empresários é que deveriam se mexer e buscar outros destinos para os seus produtos. Essa é a questão.
Ele está cedendo para ele se livrar. E eu acho que, assim, essa coragem dele, ela termina no momento em que ele vê que, olha, peraí, tem o maior porta-aviões do mundo, o mais avançado, acabou de chegar aqui na costa do Caribe. O Nicolás Maduro já era, esqueça, acabou. Por isso que eu tô falando que naquela analogia da escada, eu acho que o Lula tá descendo na escada, mas tá deixando o STF em cima da casa ainda. E vão colocar fogo na casa. Essa é a realidade. Aí como que o Lula vai separar a relação dele visceral do STF? É uma boa pergunta, eu não sei. O que a gente tem que ver a partir de agora é como vai ser a reunião, a próxima reunião do Lula e do Trump, que vai ser em Washington, no Salão Oval. E tá sendo marcada, pelo que parece, falaram em dezembro, mas já estão se especulando na semana que vem. E aí vai ficar bonito, vai ficar muito bonito. Até agora não temos conclusão nenhuma. Tudo é balela e espuma da esquerda. Temos que acompanhar de forma mais profunda. E obviamente, meu amigo, se você quer se proteger desse governo caótico, eu recomendo você adquirir o meu e-book aqui, Investindo em Dólar. Aprenda a investir do zero em dólar. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário da área de comentários. E também gostaria de te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Um abraço, até o próximo vídeo que vai sair meio-dia.